eu acho que o ponto mais importante desta evolução até o presente é a nova política de segurança internacional que o BRICS acabou impondo. Né? O BRICS acabou impondo que a política de segurança internacional da OTAN é a tradicional política da violência. Se faz mediante sanções ou intervenções militares. Né? Sanções, essa é a política da violência. Impõe valores e interesses ou a ordem que eles consideram, que aquelas nações consideram a ordem, a única, admissível. Né? Então, essa política de segurança internacional, que levou a esse quadro desastroso do Oriente Médio, essa política de segurança é contestada pelo BRICS, por todos os países do BRICS. Rússia, China, África do Sul, Índia e Brasil. Esses países do BRICS. Ela é contestada. As relações internacionais não podem mais suportar a política da violência internacional. Uma política de segurança baseada na violência internacional. Querem uma política de segurança baseada na negociação de conflitos, né, no equacionamento de conflitos, e não na imposição do mais forte, na imposição das potências mais fortes, né, sobre as mais fracas. Então, essa mudança, no meu entender, essa mudança da política internacional de segurança, da estratégia internacional de segurança, ela ocorre na passagem da Líbia para a Síria. A última intervenção da OTAN foi a intervenção contra o senhor Gaddafi na Líbia. Eliminaram, deixaram o quê? O que deixaram lá? O que a OTAN deixou na Líbia? Um caos completo, social e político, total. Que país é esse hoje, a Líbia? Né? Então, é isso que deixou. Essa foi a última. Quando apareceu o problema da Síria, antes da penetração do Estado Islâmico na Síria, antes dessa questão, a OTAN queria uma intervenção militar na Líbia, na Síria, e aí foi o veto duas nações do BRICS, né, a Rússia e a China, vetaram no Conselho de Segurança resoluções nesse sentido. E depois o governo Obama realmente recuou. Ele recuou. Quer dizer, a política tradicional de violência para manter a ordem não produz os efeitos esperados. Ela semeia o caos e a desordem e prejuízos enormes para as nações. Né? Então, no caso da Líbia, a intervenção da OTAN foi obstada, né, pelo Conselho de Segurança, e eu creio que daqui para frente, né, o mundo não será mais governado por essa política de violência para manter a ordem, as regras e os regimes políticos. Eu creio que não. Eu acho que o mundo terá que evoluir mais no sentido, né, de uma estratégia de segurança como essa que os BRICS concebem. Negociações de conflitos, sejam eles regionais, sejam eles bilaterais, sejam eles até globais, negociação de conflitos e não os de violência, né, para eventualmente chegar a um resultado de conflitos. Né? 70 anos, né? 70 anos. É necessário sempre. Quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Então, nós podemos chegar a situações semelhantes, a desastres similares, né, de proporções tão gigantescas como foi a Segunda Guerra Mundial, né, se nós não nos lembrarmos justamente do que determinou isso, do que causou, né, qual a dimensão do sofrimento que o fenômeno da guerra pode trazer, né, como é que se mantém um sistema internacional, né, uma ordem internacional que garanta a paz, quais são os riscos que isso pode induzir, né? As lições da história sempre são boas, né?
Quer dizer, as lições, mesmo que a história seja muito má, né? As lições da história são boas. Nós temos que aprender com ela, né, para evitar justamente essas catástrofes, como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, como o que nós estamos assistindo agora no Oriente Médio. É uma catástrofe também gigantesca, de proporções enormes. O que nós estamos vendo? Isso é muito complicado, né? Então, para evitar esse tipo de situação, é bom relembrar, né? É bom relembrar e tomar precauções, né? Eu não creio que é possível, porque o mundo chegou a um tal desenvolvimento tecnológico aplicado à segurança, à estratégia militar, que a situação aí permanece. Esse eu creio que é um subproduto da geopolítica que vem da Segunda Guerra Mundial e que foi benéfico, porque imaginaríamos o que seria o mundo com uma hecatombe nuclear. Quem poderia se salvar? Quem não seria afetado? E qual seria o tamanho do sofrimento de toda a humanidade? Então, que algumas nações construam a capacitação estratégica é necessário, e mais do que duas, pelo menos, né? Porque nós tivemos duas, né? Esse confrontacionismo entre o mundo soviético, depois russo, e americano, com os agregados europeus da OTAN, né? A China é uma terceira potência de capacitação estratégica que já quase alcança e vai alcançar certamente a capacitação russa e norte-americana, ou seja, nós teremos já um mundo tripartite, né? Quer dizer, eu acho que há mais segurança com isso, né? Que a coisa se torna mais complexa, né? Um erro de decisão, um erro decisório pode ser fatal. E, nesse caso de um conflito das três grandes potências estratégicas, né, um erro aí ele vai ser fatal para todos, né? E mesmo para aquele que o cometa, mesmo com a presunção de que isso convenha a si mesma, né, uma nação dessas, né? Então eu creio que não há possibilidade de uma terceira guerra mundial, porque justamente o mundo ele está num patamar de equilíbrio estratégico que garante a paz. Garante a paz. Isso ainda tem como chama, a Coreia, né? Também a Coreia do Norte, né? Que também já está bem avançada. Sim, mas veja bem, se esses três se entendem, e isso se chama Conselho de Segurança, por isso eu acho que no Conselho de Segurança tem que estar as nações estratégicas, as com capacitação estratégica. E não, o Conselho de Segurança não é uma democracia, é algo por sobre, não é nada de democracia. Não existe legitimidade. Eu sou legítimo, o Brasil tem legitimidade para estar no Conselho de Segurança. O que o Brasil vai fazer no Conselho de Segurança? Não tem capacitação estratégica praticamente alguma e não tem recursos, inclusive para secundar, para apoiar iniciativas da ONU em benefício de nações mais pobres ou muito pobres, né, em benefício do desenvolvimento, do combate à fome, à injustiça, etc., etc., não tem condições, não tem recursos, não tem capacitação estratégica. Vai fazer o que no Conselho de Segurança? Aquilo lá é um diretório, né, dos grandes, e ele é o garante da paz em alto nível, né? É claro que conflitos sempre haverá, guerras aqui, guerras ali, né? Conflitos sempre haverá. Eu temo muito mais no futuro, né, não uma terceira guerra mundial, porém um conflito cultural, né, e de valores, que é o que nós estamos observando. É um conflito de cultura e de valores, né?
que os americanos imediatamente colocaram na chamada guerra de civilização. A guerra das civilizações. Né? Não é isso é bobagem. Na cultura brasileira, na chinesa, mesmo na russa, não há essa guerra de civilizações. Ninguém tem o direito de impor seus valores aos outros. Né? É preciso desenvolver, ampliar a convivência das diferenças étnicas, linguísticas e culturais, né? Porque o mundo, graças a Deus, assim permanecerá um mundo variável, né? Não um mundo uniforme, que seria muito monótono, seria muito pouco vivencial, né? pouco agradável, um mundo onde os valores sejam os mesmos. É bom que haja valores diferentes, mas que haja a convivência dessas diferenças, promover a convivência dessas diferenças. Não foi o que a OTAN promoveu no Oriente Médio, foi o contrário, promoveu o conflito, a guerra de civilizações, e agora está recolhendo um desastroso resultado disso.